Existe uma sensação que poucas pessoas conseguem explicar. Ela não parece exatamente tristeza, também não parece depressão, não é necessariamente ansiedade, mas está lá, silenciosa, constante, como se algo estivesse faltando, como se você estivesse vivendo a própria vida, sem realmente estar nela. Talvez você conheça essa sensação. Você acorda, cumpre suas obrigações, resolve problemas, faz o que precisa ser feito, e mesmo assim, algo parece fora do lugar, como se estivesse andando sem direção, como se estivesse se movendo, mas não avançando. E então surge uma pergunta difícil: por que eu me sinto tão perdido? A maioria das pessoas acredita que estar perdido significa não saber o que fazer, mas geralmente não é isso. Muitas vezes você sabe exatamente o que deveria fazer. Sabe que deveria cuidar mais da saúde, sabe que deveria estudar, sabe que deveria mudar alguns hábitos, sabe que deveria agir, mas mesmo sabendo, continua parado. E isso gera uma confusão enorme, porque você começa a acreditar que o problema é falta de informação. Quando, na verdade, o problema costuma ser outro. Você perdeu a conexão consigo mesmo. E isso acontece de forma tão lenta que quase ninguém percebe. Quando somos crianças, existe uma curiosidade natural, uma espontaneidade, uma sensação de presença, mas conforme crescemos, começamos a absorver expectativas da família, da escola, dos amigos, da sociedade. E pouco a pouco, vamos aprendendo quem devemos ser. O problema é que muitas vezes aprendemos quem devemos ser antes mesmo de descobrir quem realmente somos. Então construímos uma vida baseada em expectativas, escolhas baseadas em aprovação, objetivos baseados em comparação, sonhos baseados naquilo que parece impressionar os outros. E durante algum tempo isso funciona. Mas existe uma parte de você que percebe. Uma parte que sabe. Uma parte que sente que algo não está alinhado. E essa sensação aparece como vazio, como confusão, como perda de direção. Você não está perdido porque não tem caminho. Você está perdido porque passou tanto tempo olhando para fora que esqueceu de olhar para dentro. E o mundo moderno torna isso ainda pior, porque nunca foi tão fácil viver distraído. Sempre existe algo capturando sua atenção. Vídeos, notificações, mensagens, conteúdos infinitos. Você abre o celular por alguns minutos e quando percebe, uma hora desapareceu, depois outra, e aos poucos, você começa a consumir mais experiências do que viver experiências. Conhece a vida de centenas de pessoas, mas perde contato com a própria. E então acontece algo curioso. Você continua ocupado, mas sente que não está vivendo. Continua fazendo coisas, mas sente que nada faz sentido. Porque ocupação não é propósito, movimento não é direção. E estar ocupado o tempo inteiro pode ser apenas uma forma sofisticada de evitar perguntas importantes. Perguntas como: o que realmente importa para mim? O que eu quero construir? Quem eu estou me tornando? A verdade é que muitas pessoas passam anos sem fazer essas perguntas. Porque elas assustam, elas exigem honestidade. E honestidade exige coragem. Porque às vezes a resposta revela algo desconfortável. Talvez você esteja vivendo uma vida que não escolheu conscientemente. Talvez esteja seguindo um roteiro que nunca questionou. Talvez esteja correndo atrás de objetivos que nem são seus. E quando essa percepção aparece, surge a sensação de estar perdido. Mas existe algo importante que você precisa entender. Sentir-se perdido não é necessariamente um problema. Na verdade, às vezes é um sinal de despertar. Porque pessoas completamente acomodadas raramente se sentem perdidas. Elas apenas continuam repetindo os mesmos padrões.
O desconforto surge quando uma parte sua percebe que existe algo além, algo maior, algo mais autêntico. É como se sua mente estivesse tentando dizer: você não veio até aqui apenas para sobreviver. Mas o cérebro nem sempre gosta dessa mensagem, porque o cérebro ama previsibilidade, ama o conhecido, ama padrões, mesmo quando esses padrões causam sofrimento. A neurociência mostra que nosso cérebro busca economizar energia constantemente, e isso significa repetir comportamentos familiares. Por isso mudar é tão difícil. Por isso tantas pessoas permanecem anos nos mesmos ciclos. O cérebro interpreta o familiar como seguro, mesmo que não seja saudável. E é exatamente aí que muitas pessoas ficam presas. Elas sabem que algo precisa mudar, mas têm medo da mudança. Sabem que não estão felizes, mas têm medo do desconhecido. Sabem que precisam agir, mas continuam esperando sentir certeza. Só que existe um problema. A certeza raramente vem antes da ação. Na maioria das vezes, a clareza aparece durante o caminho, não antes dele. E talvez você esteja esperando respostas completas, quando tudo o que precisa agora é dar o próximo passo, porque ninguém encontra seu caminho parado. Ninguém descobre propósito apenas pensando. Ninguém encontra direção observando a vida passar. A direção surge no movimento, na experiência, nos erros, nas tentativas, nas mudanças. Mas existe algo ainda mais profundo. Talvez você não esteja perdido, talvez esteja apenas em transição. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas, porque uma pessoa perdida não sabe para onde ir, mas uma pessoa em transição está deixando uma versão antiga para trás. E isso é desconfortável, porque durante algum tempo, você não é mais quem era, mas também ainda não se tornou quem será. É um espaço estranho, um espaço de incerteza, um espaço onde muitas pessoas acreditam estar fracassando, quando na verdade estão crescendo, e talvez seja exatamente onde você esteja agora. Talvez a sensação de vazio não seja o fim, talvez seja o começo. Talvez sua mente esteja finalmente percebendo que viver no automático não é suficiente. Talvez você esteja acordando. E se for esse o caso, essa sensação desconfortável pode ser o primeiro passo para uma vida muito mais consciente. Mas para entender como sair desse estado, precisamos falar sobre os sinais invisíveis que mantêm tantas pessoas presas e o que realmente fazer para reencontrar seu caminho. Existe uma armadilha silenciosa que mantém muitas pessoas perdidas por anos. A comparação, porque é impossível encontrar seu próprio caminho quando você está constantemente olhando para o caminho dos outros. E nunca foi tão fácil fazer isso. Hoje você abre uma rede social e em poucos minutos encontra alguém mais rico, do mais bonito, do mais produtivo, do mais disciplinado, do mais bem-sucedido, pelo menos aparentemente. E então, algo acontece. Você começa a medir sua vida pela régua dos outros. Começa a acreditar que está atrasado, que deveria estar mais longe, que deveria ter conquistado mais, que existe algo errado com você. Mas existe um detalhe que o cérebro costuma ignorar. Você está comparando os bastidores da sua vida com os melhores momentos da vida de outras pessoas. E isso nunca será uma comparação justa. Porque enquanto você conhece suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças, você vê apenas os resultados dos outros. E quanto mais você se compara, mais perde contato com a própria direção. Porque sua energia deixa de ser usada para construir sua vida e passa a ser usada para medir a vida dos outros. Talvez seja exatamente por isso que você se sente perdido. Você passou tanto tempo observando caminhos alheios que esqueceu de construir o seu. Agora pense nisso. Quando foi a última vez que você parou para perguntar o que realmente deseja? Não o que parece impressionante, não o que gera aprovação, não o que a sociedade considera sucesso,
mas o que faz sentido para você? Essa pergunta parece simples, mas poucas pessoas conseguem responder honestamente, porque durante anos vivemos tentando atender expectativas. E quando fazemos isso por muito tempo, perdemos contato com nossos próprios desejos. É como usar uma máscara durante tanto tempo que você esquece quem existe por trás dela. E então surge a sensação de vazio. Não porque sua vida seja ruim, mas porque ela deixou de refletir quem você realmente é. Agora existe algo importante que a neurociência mostra. O cérebro humano precisa de significado. Muito mais do que felicidade constante, muito mais do que prazer, muito mais do que conforto. Nós precisamos sentir que estamos caminhando em direção a algo. Precisamos sentir progresso. Precisamos sentir propósito. E quando isso desaparece, surge uma sensação estranha, como se os dias estivessem passando, mas nada estivesse realmente acontecendo. Talvez você conheça essa sensação. Você acorda, trabalha, resolve problemas, volta para casa, dorme, repete. E então semanas viram meses, meses viram anos, e você começa a se perguntar: é só isso? Mas talvez a pergunta correta seja outra. Quando foi que parei de escolher conscientemente a direção da minha vida? Porque ninguém se perde de uma vez. As pessoas se perdem aos poucos, em pequenas concessões, em decisões adiadas, em sonhos abandonados, em versões de si mesmas que nunca tiveram coragem de explorar. E talvez seja exatamente por isso que a solução também acontece aos poucos. Muita gente acredita que precisa descobrir o propósito da vida, mas talvez essa seja a pergunta errada. Porque propósito raramente aparece como uma revelação mágica. Ele costuma surgir através da experiência. Você tenta, aprende, erra, descobre o que gosta, descobre o que não gosta, e aos poucos o caminho começa a aparecer. Mas isso exige movimento. Porque clareza não nasce da espera, clareza nasce da ação. É como dirigir durante a noite. Você não enxerga todo o caminho, mas os faróis iluminam os próximos metros, e conforme você avança, mais caminho aparece. A vida funciona da mesma forma. Você não precisa enxergar os próximos 10 anos. Precisa apenas enxergar o próximo passo. E talvez isso alivie uma pressão enorme, porque muitas pessoas estão exaustas, tentando descobrir toda a própria vida, quando tudo o que precisam fazer é continuar caminhando. Agora, existe outra coisa fundamental. Se você quer reencontrar seu caminho, precisa criar espaço para ouvir a si mesmo. E isso significa silêncio, significa reflexão, significa momentos sem distrações. Porque enquanto você estiver constantemente consumindo informações, será difícil ouvir sua própria voz. Talvez seja por isso que os momentos de solitude são tão poderosos. Eles devolvem algo que o mundo moderno está roubando: presença, clareza, consciência. E quando você começa a recuperar isso, algo muda. Você para de viver apenas reagindo ao mundo e começa a agir de forma mais intencional, mais consciente, mais alinhada com quem realmente é. Então, eu quero te propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, reserve pelo menos 15 minutos por dia, sem celular, sem música, sem vídeos, sem distrações. Pegue um papel e responda 3 perguntas. O que está me drenando? O que me faz sentir vivo? Qual é o próximo passo que eu sei que preciso dar? Não tente resolver sua vida inteira. Não tente encontrar todas as respostas. Apenas seja honesto, porque talvez você não esteja tão perdido quanto imagina. Talvez esteja apenas desconectado de si mesmo. E a boa notícia é que aquilo que foi desconectado também pode ser reencontrado. Aos poucos, um pensamento de cada vez, uma decisão de cada vez, um passo de cada vez, porque sua vida não muda quando você descobre todas as respostas. Ela muda quando encontra coragem para continuar caminhando mesmo sem elas. Aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta.
Ela acontece aos poucos. Evolua. Um passo de cada vez.